Olá, tudo bem? Chefe André aqui com vocês novamente. Bom, pessoal, separaram seus ingredientes? Pois hoje literalmente iremos pôr a mão na massa. Eu já estou com os meus separados aqui e vou dar as medidas para você fazer aí. A gente vai precisar de 1 kg de farinha, 100 gramas de manteiga, 60 gramas de açúcar, 15 gramas de sal e 10 gramas de fermento. O fermento é o seco biológico. Esse pacote aqui, ele é maior, porque eu uso aqui numa pizzaria, maior quantidade, então eu trouxe um pacotinho desse. Mas no supermercado você vai achar um menorzinho, já com a quantia certa, 10 gramas, que é para medida de 1 kg de massa. Então, bora lá? Pôr a mão na massa? Uma tigela. Eu vou despejar a farinha dentro dela. Irei fazer um buraquinho aqui no meio e colocar o fermento, 10 gramas. Se você não tiver balança na sua casa, é aproximadamente 1 colher de sopa. Você pode colocar fermento, açúcar, 60 gramas de açúcar. E agora eu vou colocar a água. Pega para mim a água aí, por favor. Aqui eu vou despejar um pouco em cima do açúcar e do fermento e vou mexer suavemente aqui. Para quê? É que para o fermento começar a agir. Porque o fermento, esse fermento, ele é uma bactéria viva e ele precisa de açúcar para começar a agir. Vou dando uma mexidinha aqui para despertar ele. Agora eu vou pôr o resto da água. Dá mais 300 ml. A água são exatamente 600 ml de água. Vou dar uma mexidinha. Você pode usar apenas umas da mão para misturar, porque vai agarrar um pouco nos seus dedos. Aí você não faz lambança. Vou colocar 100 gramas de manteiga. Vou continuar misturando. Vou colocar o restante da água, os outros 300 ml, totalizando 600 ml de água. Agora, vou dar mais uma misturada. E para finalizar, o sal. Mas por que eu estou colocando o sal por último? Para não matar os nossos amiguinhos aqui, né? O fermento. Vamos lá. Agora eu já posso colocar. São 15 gramas de sal. Continuar misturando. Essa parte aqui, gente, ela é mais chatinha. Você vai ter que pôr a mão na massa mesmo, sem dó. Misturar bastante. De começo pode ser dentro da tigela aqui. Até você ver que a farinha, que está toda no fundo da tigela, já se misturou com a massa. Dá um pouquinho de trabalho, essa é a parte mais trabalhosa. Pega uma colher aí para mim, por favor. Pessoal, lembrando que
Quando você for produzir a massa, você tem que estar com a mão bem limpa, as unhas bem aparadas, touca e usando máscara. Eu não estou usando máscara porque eu estou gravando esse vídeo. E essa massa não vai ter utilidade aqui para venda, para nosso uso aqui. Então por isso que eu não estou usando máscara. Mas é sempre bom estar cumprindo com os padrões de higiene. Vamos continuar misturando aqui. Dá só uma polvilhada de farinha na mão aqui, para parar de agarrar. Bom, vocês estão vendo que a farinha do fundo da vasilha já se misturou toda com a massa aqui. Então é hora da gente colocar ela na mesa. Aqui não acabou ainda. Você vai jogar um pouquinho de farinha. Vamos começar a sovar a massa. Essa é a parte mais chata, porque aqui gasta um pouquinho de tempo, força e agilidade. Você vai pegar a massa, vai puxar com a mão para dentro e com a palma da mão você vai apertando nesse movimento. Você vê que ela está pregando um pouquinho nessa mão, pode polvilhar um pouquinho de farinha, mas muito pouco. E continua. Você pode fazer neste movimento aqui, em X, para um lado, para o outro, com a palma da mão, para um lado, para o outro. E aqui, você vai sovando essa massa até que ela fique totalmente lisinha. Vai demorar um pouquinho, mas enquanto ela não ficar lisa, você está vendo que ela está um pouquinho caroquenta. Você não precisa parar de sovar, é porque não está bom ainda. Se estiver agarrando na mesa, você joga um pouquinho de farinha na mesa. Continua o processo. Pessoal, essa massa aqui é a que eu uso aqui na minha pizzaria. É a que eu prefiro usar para a venda aqui para o meu público. Mas caso você queira outro tipo de massa diferente, eu vou deixar alguns PDFs com receitas e os ingredientes da massa aí para você fazer em casa ou na sua loja. Essa daqui eu uso na minha loja, todo mundo gosta. O pessoal elogia muito a massa, porque tem gente que gosta de usar azeite, ovo, leite, água morna, varia muito. Aí você vai fazer a massa que você preferir. Eu aconselho você ir experimentando. Você faz um pouquinho cada dia uma massa e vai fazendo uma pesquisa com o seu público, com os seus clientes, o tipo de massa que eles gostam, para você acertar a massa do seu público. Porque não adianta você fazer uma massa que você gosta, mas a maioria das pessoas não gosta. Essa daqui foi a que teve mais saída para mim. E eu optei por fazer ela então. Aqui ela já está quase ficando boa. Cansa um pouquinho. Ainda mais que eu fui na academia hoje. Aí meus braços estão doendo. Mas está quase pronta. Ela já não está agarrando mais na mão. Vamos lá.
Sempre nesse movimento, em X. Você vai, volta, jogando pro meio. Pronto. Que ela já está praticamente pronta. Agora, eu irei fracionar ela. Essa quantia aqui, essa quantidade de massa, dá exatamente para 5 pizzas gigantes, do diâmetro de 35 centímetros. Se você quiser com o peso da massa a 350 gramas, mas talvez você opta por uma massa mais fina, aí pode chegar até dar 6 bolinhas de massa. Mas eu gosto de pôr 350 gramas, que é o tamanho ideal, o peso ideal para fazer uma pizza com borda. E não fica uma pizza também muito grossa. Tem gente que põe 400 gramas, gosta da massa mais grossa. E por aí vai. Vamos fracionar ela aqui. Para ficar mais fácil, apesar, eu vou meio que esticar ela aqui. Geralmente, isso aqui é para quando a pessoa não tem balança. Porque fica mais fácil. Você põe ela mais ou menos um rolo uniforme. Se você não tiver balança, você vai dividir ela em 5 partes iguais. Fica fácil para você pesar ela sem precisar de balança. Mas como eu tenho a balança aqui, eu vou pesar os pesos da. Vou prestar a balança. Se você não tiver balança, é mais ou menos isso. Eu vou pesar aqui e vai dar mais ou menos peso parecido. Aí hoje você encontra balança em supermercado, aquelas de precisão, a partir de R$30 até R$50, é baratinho. Um pouquinho maior. Pronto. Agora, a gente vai fazer o boleamento dessas massas. Para quê? Que a gente possa colocar ela para descansar. Você vai pegar a massa, vai fazer como se estivesse fazendo uma coxinha, jogando as pontinhas para dentro. Aí, ao invés de você fazer a pontinha dela aqui, ó, você aperta para dentro, vai fazendo a bolinha. Você vai pegar, puxar as pontinhas, levar para o meio. Depois com o dedão e o dedo do meio, você dá uma apertadinha assim, para dentro. Mesma coisa. Puxa para fora e fora para o meio. Depois dá uma apertadinha. Ela ficou parecendo uma coxinha, tá vendo? Aí você aperta essa bundinha daí para dentro aqui. De fora para dentro. Reparem o barulho, não, que eu tô na minha loja, porque é uma avenida muito movimentada. Passa muito carro aqui na rua. Bom, vou jogar um pouquinho de farinha na mesa aqui.
Só para me acertar elas aqui. Você vai fazer assim, ó. Uma acertadinha nelas. Rodadinha aqui. Você vai pegando aqui, ó, dando uma puxadinha para baixo, juntando as pontas lá embaixo. Aí dando ela uma esticadinha para ela ficar bem redondinha. Agora aqui eu tenho 5 discos de pizza. 5 massas prontas para descansar, para depois produzir a pizza. Vou pôr para descansar agora numa vasilha. Pega a vasilha para mim, por favor. Pessoal, você coloca ela dando um espacinho uma da outra. Por quê? Elas vão crescer. O fermento, agora ele vai entrar num processo de maturação e essa massa vai crescer. Vou pegar um pouquinho de farinha, polvilhar por cima dela aqui. Pega pra mim, por favor. Você pode pegar um pouquinho de farinha, polvilhar em cima dela assim. Pronto. Temos 5 massas prontas. Agora aqui eu irei deixar umas 2 horinhas, 2 horas e meia de prazo para que elas possam tomar o tamanho ideal. Sempre lembrando que tem que deixar tampado, porque se você deixar ela crescer sem a tampa, ela vai dar uma crosta dura por fora. Não é o que a gente quer. Se você não tiver uma vasilha com tampa, você pode colocar um pano úmido por cima e deixar descansar por 2 horas, 2 horas e meias em temperatura ambiente. Bom, aqui está pronto. Vou deixar ela descansar e te vejo no próximo vídeo, já com elas crescidinhas, pronta para a gente fazer as pizzas. Abrir as massas, né? Bora lá então? Te vejo no próximo vídeo.